Quero cumprimentá-lo com uma ótima noite e, em sua pessoa, cumprimentar todos os demais vereadores, nobres pares, cumprimentar o público presente ainda para esta sessão ordinária, o senhor José Palhardi, a quem eu tive o prazer de já no primeiro ano de mandato ser agraciado, ter sido entrevistado lá no seu programa. Foi para mim muito gratificante, um período de grande crescimento. Desejar aí sorte e prosperidade para o futuro. Aos servidores desta casa, e mandar aqui mais uma vez um abraço ao Túlio, Jornal Semanário, Rádio RFM na pessoa do seu Chico Rebete, a todos os que, de alguma forma, estiverem tendo conhecimento dessa sessão. Uma ótima noite a todos. Enfim, nós chegamos aqui para essa 22ª sessão ordinária deste ano legislativo. Estamos na última sessão deste ano e eu quero, com muita satisfação, iniciar aqui a minha fala agradecendo ao deputado federal Carlos Sampaio e também ao ex-prefeito de Capivari, Rodrigo Proença. No dia 7 de agosto deste ano, acompanhados do senhor Rodrigo, o vereador Marcelo não pôde estar naquela oportunidade, mas nós estivemos ali em audiência com o deputado federal Carlos Sampaio, tendo a possibilidade de levar a ele algumas demandas da cidade de Rafar, pedindo a ele para que nos auxiliasse com a destinação de emendas. E hoje fomos surpreendidos com um vídeo que o senhor Rodrigo Proença fez publicar em suas redes sociais, dando notícia de que o deputado federal Carlos Sampaio empenhou e fez constar para o ano de 2024 uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a cidade de Rafar. E digo isso com grata satisfação e também com a tranquilidade de que este é um pedido que se insere dentre muitos que nós, vereadores, durante todo este ano, durante todo o ano de 2022 e durante todo o ano de 2021, fizemos. Eu já disse aqui, numa sessão anterior, que se alguém quiser que nós façamos chover aqui neste plenário ofícios que foram entregues a deputados estaduais, deputados federais, secretarias estaduais, de pedido feito em nome da cidade de Rafar, nós fazemos encher aqui este plenário, porque corremos, trabalhamos, fomos em busca. Não é fácil você conquistar uma emenda para a cidade, mas, quando ela é anunciada, isso deve gerar em nós alegria. Independente do valor que seja, nós ficamos felizes por alguém ter se lembrado da cidade de Rafar, do pedido que fora feito pelos vereadores e ter destinado tal emenda. Então, nós agradecemos aqui, agradeço de público ao deputado Carlos Sampaio, deputado federal, que é, sem dúvida nenhuma, um dos deputados que mais enviou recursos para a cidade, e agradeço ao ex-prefeito Rodrigo Proença, que foi a ponte pela qual nós pudemos chegar até o deputado e fazer o pedido que hoje for anunciado. Eu quero pedir à Secretaria da Casa que me lembre amanhã, tome nota, de nós confeccionarmos aqui 2 ofícios, e eu vou oficiar, tendo em vista que essa é a última sessão, e nós não podemos mais apresentar requerimentos para que sejam votados no plenário, mas faremos através de ofício, e aos vereadores que quiserem subscrever os ofícios juntamente comigo, podem me procurar ou depois mandar uma mensagem, sinalizar o desejo, e do ofício constará o nome de Vossa Excelência. Um ofício para a Unimed, porque eu quero saber, tenho ouvido de pessoas, e vou dizer, pessoas que nem são do município. Hoje mesmo fui surpreendido por uma pessoa que nem é do município, mas que teve conhecimento de que a Prefeitura de Rafar está em débito, pendência com a Unimed, na casa de R$2 milhões. Não sei se isso é verdade,
como eu fiz um requerimento anterior ao Poder Executivo perguntando sobre essa questão, mas existe desde muito tempo a mania de responder não respondendo, a tal expressão do bagre ensaboado, que nós conhecemos tão bem, eu vou fazer o ofício à Unimed. Pedir à Unimed esclarecimento se isso é fato, se isso não é fato, se isso é verdade, se isso não é verdade. O segundo ofício, aí sim direcionado ao Poder Executivo, como uma indicação, como uma sugestão, para que se instale pelo menos, um ventilador de teto na área de espera, na sala de espera do laboratório. Eu estive no laboratório hoje para colher sangue, realizar alguns exames, e grande a quantidade de idosos, né, e é sempre os idosos que mais sofrem, que sempre são frequentadores assíduos dos laboratórios, né, infelizmente, e na área de recepção tem um ar-condicionado que consegue até refrigerar ali a área de recepção, mas aquela área, aquela sala anexa, onde tem algumas cadeiras e que as pessoas ficam ali sentadas esperando, é muito quente. É muito quente. Então, pelo menos um ventilador de teto já sanaria quase que todo o problema ali, para essas pessoas que ficam ali aguardando para serem atendidos. Não sei se todo dia é o volume de gente que tinha lá hoje, mas hoje tinha bastante gente, a maioria delas idosa, e nesse calor que está fazendo, gente, é quase que desumano deixar essas pessoas ali sem nenhuma refrigeração, sem nenhuma situação que amenize o calor. Então, fazer um ofício sugerindo, pedindo ao Poder Executivo que pelo menos um ventilador de teto seja instalado ali naquela sala da área de recepção. Quero dizer que nós estamos concluindo o ano de 2023 e eu fico muito tranquilo quanto a todo o trabalho que, durante esse ano, realizei como vereador. Vou falar em primeira pessoa, vou falar sobre mim, vou falar sobre aquilo que vejo de minha postura e de meu trabalho, né? Porque nós finalizamos o ano e eu tenho certeza que cada um vai levar consigo os ensinamentos dos erros, dos acertos, daquilo que fez e daquilo que deixou de fazer e que poderia ter feito. Então, a vida, e no legislativo não é diferente, ela é de aprendizado. E todo aprendizado deve gerar para nós um crescimento. E eu concluo esse ano legislativo, pelo menos aqui, no que tange a esta sessão ordinária, muito tranquilo quanto àquilo que fiz, quanto às posturas que adotei, quanto aos valores que defendi, quanto aos comentários que teci. Não me envergonho de nenhum deles, eventualmente um ou outro possa ser retocado, possa ser corrigido para alguma forma, levado para alguma outra direção, mas posso dizer que todos eles partiram da convicção e do desejo de fazer o melhor pela minha cidade e de honrar cada voto que recebi no pleito de 2020, para estar aqui a partir do ano de 2021. E assim eu seguirei até o final. Não me envergonharei e nem temerei qualquer que seja a dificuldade enfrentada. Esse ano foi o primeiro ano do biênio em que, juntamente com os meus colegas componentes de mesa, nós presidimos essa casa, presidimos este poder legislativo e vamos encerrar este ano de cabeça erguida, com a consciência de quem tratou bem, tratou com respeito, tratou com dignidade, tratou com atenção o dinheiro público. Gastamos o dinheiro da Câmara naquilo que era necessário, naquilo que era pontual, naquilo que era importante fazer. E vamos entregar à população a prestação de contas com a maior tranquilidade possível. Isso do ponto de vista administrativo desta casa. Do ponto de vista legislativo, e sob a batuta de minha presidência, também de nada tenho do que me envergonhar. Se os nobres companheiros vereadores puderem se lembrar, vossas excelências terão em mente que houve sessão aqui nesta casa,
em que, se não fosse a apresentação de um pedido de regime de urgência especial, sequer teríamos matérias a serem discutidas na ordem do dia, dada a fluidez que nós aplicamos no trâmite das matérias legislativas que fizeram chegar a esta casa, e quase todas elas oriundas do Poder Executivo. Nada ficou represado, nada ficou paralisado, nada foi tratado de maneira política. Tudo foi tratado de maneira respeitosa, como deve ser, adotando-se uma postura de um vereador compromissado com a população. O nosso compromisso é com a cidade, com os interesses da cidade, mas isso não significa, e como eu disse, falarei em primeira pessoa, que devemos abrir mão da nossa independência, da nossa autonomia, do nosso direito e prerrogativa de levantar as questões que achamos que tenham que ser levantadas e de nos posicionarmos na direção que nós achamos que temos que nos posicionar. Seja eles para tecerem críticas, quando necessárias, sejam para elogiar aquilo que deve ser elogiado. A fluidez legislativa desta casa é algo que eu devo relevar neste ano de 2023. Embora hoje, ocupando, do ponto de vista político, um posicionamento tido como oposicionista ao governo atual, fiz e sempre farei, quando necessário, uma oposição respeitosa, inteligente e que tenha por premissa o interesse da cidade e não o meu. Não leve em consideração o meu interesse, não leve em consideração o meu desejo, mas não abro mão de ser quem sou e de defender o que defendo e de ir até o fim naquilo que acredito ser o certo. Pode ser que errarei, e de certo errarei, porque humano sou, mas errarei partindo da boa-fé de quem tentou acertar e tendo a dignidade de, se surpreendido em um erro, refazer o meu caminho e de refazer a minha postura, se o erro for me apontado, comprovado. Mas até hoje, em todos os posicionamentos que tive, fiz com coragem, fiz com certeza, fiz com independência, sem abrir mão da minha autonomia e sem abrir mão ou permitir que fosse mitigada as prerrogativas desse poder legislativo. E ninguém, enquanto eu for presidente desta casa, ninguém, seja ele membro desta casa ou membro do Poder Executivo, vai dizer aqui como é que nós devemos administrar ou como é que nós devemos pautar as coisas aqui. Como presidente, presidirei, e como presidente, farei aquilo que eu achar que é certo para a casa e para a população. Esse é o meu compromisso, não só com os vereadores, e aí os 9 membros desta casa, mas com toda a população que espera de nós que esta casa cumpra o seu papel. Faça a sua jornada da maneira como ela tem que ser, sem abrir mão daquilo que ela deve ser e daquilo que ela tem que ser. Coragem para seguir em frente, coragem para enfrentar as críticas, coragem para enfrentar o que tiver de ser enfrentado, em nome daquilo que acreditamos ser o certo, ser a verdade e está no escopo da nossa atuação. Fomos surpreendidos nos últimos dias, e eu parto para o encerramento da minha fala, por uma matéria tendenciosa, de um meio de comunicação tendencioso, e que, se for o caso, e se muitos desejarem, posso até fazer um link de onde veio o pedido, a encomenda, para a matéria que se fez publicar no seujornal.com. Ele, como jornalista que é, deveria ter procurado esta casa e deveria ter procurado esta presidência para fazer os esclarecimentos que ele julgasse necessário na matéria que fez publicar. Porque da maneira como colocou, fez a população acreditar que esta casa gastou no ano de 2023 23 mil reais com alimentação de vereadores, o que é um fato mentiroso, uma notícia mentirosa. Nós, vereadores, e não só os vereadores, quiçá servidores desta casa, a serviço da população, fizemos no ano de 2023 53 viagens para pedir verba, para buscar melhoria,
para correr atrás de documento, para fazer aquilo que nós achávamos que era certo. E para a população saber, gastamos menos de R$11.000 com essas viagens. Menos de R$11.000 com 53 viagens que fizemos no ano de 2023. E continuaremos a fazê-las. Amanhã, por exemplo, o nobre vereador Alexandre, acompanhado do vereador Doc, estarão em São Paulo. E, na visão de alguns, vocês devem procurar o prato carente para se alimentar. Porque vocês não têm dignidade para comer como deveriam. Só um instante. Eu não vou aceitar esse tipo de mentira. Embora, jornalista como é... Acabou meu tempo, presidente? Peço um minuto para concluir. O senhor me permite? Obrigado. Embora, jornalista que é, deveria procurar esta casa, pedir os esclarecimentos e retificar a matéria. Ainda há tempo. Se me ouve nessa noite, o dito jornalista, ainda há tempo de fazê-lo e de colocar a população diante de informações que sejam corretas, porque a publicação, a matéria, em resposta ao vídeo que fiz publicar na rede social, e eu desafio quem quer que seja a mostrar qualquer fato mentiroso no vídeo que gravei sobre o que fora gasto pelo Poder Executivo com a locução de eventos no ano de 2023, 22 e 21. Não há nenhum fato. Somos cobrados por isso. Cobrados por isso. E assim devemos responder àqueles que esperam de nós uma resposta. Não me sobra mais tempo, senhor presidente. Eu agradeço, desejo a todos um Feliz Natal. Teria alguns outros assuntos ainda para tratar, mas encerro dizendo, 2024 será um ano de muito trabalho, mas será do mesmo trabalho, da mesma forma, com a mesma coragem, com o mesmo empenho e em nome da população rafardense. Tenham todos uma ótima noite.